É, pessoal, parece que deu ruim pro pastor Silas Malafaia, hein? Mas fica até o final desse vídeo que eu tenho certeza que pelo menos um eu vou conseguir tirar da Matrix. E se eu conseguir pelo menos um, pra mim eu já me dou por satisfeito. Se esse vídeo tiver 10 visualizações e uma pessoa só assistir e entender o recado que eu tô falando e pular dessa Matrix, eu já me dou por satisfeito. Porque, ó, inclusive, ó, já tô aqui com a petição já do Xandão, do Procurador-Geral da República. Esse é um vídeo que eu sei que mais atrapalha do que ajuda o meu canal. Entretanto, eu não posso ser um personagem e mentir aqui para vocês. Então bora pro vídeo, que eu tenho certeza que esse vídeo vai trazer luz no meio dessa escuridão toda. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Nick pro canal Fala Nick. Se você não é inscrito, já se inscreve no canal. Falta pouquinho pra gente chegar na marca dos 3.000. Acredito que entre hoje e amanhã a gente tá chegando e desde já queria te agradecer. Então bora lá. O que está acontecendo? Eu vou colocar o vídeo do pastor Silas Malafaia assim que ele chegou do aeroporto. Ele estava em Portugal, foi fazer algumas inaugurações de algumas igrejas e tal. E aí, quando ele chegou, já tinha esse despacho para aprender celular, aprender passaporte, inclusive no escritório pegar anotações dele. Então eu não vou só falar, inclusive eu vou mostrar, tá? Então bora pro vídeo. Mas antes dele começar a falar, deixa eu só te fazer uma pergunta rapidinha. Você acha que se realmente no Brasil fosse uma ditadura, ele ia poder falar essas coisas que ele vai falar agora? Calma, não precisa responder, que é um canal que a gente gosta de fazer as pessoas pensar. Bora lá para ver o que ele falou. Vamos lá. Nós estamos diante de um criminoso chamado Alexandre de Moraes, que eu venho denunciando há 4 anos em mais de 50 vídeos. Ele estabelece o crime de opinião no Estado Democrático de Direito. Onde é que você é proibido de conversar com alguém? Que país é esse? Que democracia é essa? Pessoal, muito provavelmente você já deve ter ouvido os áudios. Tem áudio aí de mais de 10 minutos. Se vocês quiserem que eu traga os áudios, vocês colocam aqui nos comentários que eu trago. Uma coisa é isso que eu tô fazendo com vocês aqui. A gente conversar. Olha, eu gosto de azul, eu gosto de vermelho, eu acho que o cinza é mais bonito. Até aí não tem problema nenhum. Eu acredito que esse não é o problema. Quando você ouve os áudios, você vê realmente, ó, você tem que fazer isso aqui. Você tem que pegar esse áudio aqui, você tem que mandar para lá. Você tem que pegar essa matéria daqui e mandar para fulano lá nos Estados Unidos. Ó, você não tem que falar com essa emissora, você tem que falar com essa emissora nesse horário e você tá com a faca e o queijo na mão. E você tem que fazer assim. Você tem que ir para cima. Isso é só uma opinião? E lembrando, esses não são os áudios do telefone do pastor Malafaia. Esses áudios são os áudios que o pessoal conseguiu no celular do Bolsonaro. O dele foi pego agora que vai começar a passar por uma perícia e tudo mais. Então calma aí, não foi uma pessoa que estava conversando sobre um quadro do Van Gogh ou do Picasso e aí o juiz falou, olha, vai lá e prende tudo. Não foi bem isso não, calma aí. Que nação é essa, minha gente? Senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, até onde isso vai? Senhor Barroso, senhor Gilmar Mendes, decano do STF, até onde isso vai? Senhor presidente do Senado, Davi Alcolumbre, até onde isso vai? Senhor Hugo Mota, presidente da Câmara, imprensa, até onde isso vai? Até onde vai essa covardia? Eu não tenho medo de ditadores. Apreender meu passaporte, eu não sou bandido. Apreender meu passaporte, apreender meu telefone, vai descobrir o quê? Ainda dei a senha, eu não tenho medo de nada. Conversa com o Bolsonaro, eu tô proibido de falar com eles e não posso falar o que é, porque eu tô proibido, que é o seguinte, que até meus cadernos de mensagem foram apreendidos. Que eu anoto as minhas mensagens e escrevo mensagens da Bíblia, estão apreendidos. Por que o caderno de anotação dele também foi apreendido? Ó, o procurador-geral, o Paulo Gonetti, mandou. Ó, a busca e apreensão deve-se voltar ao encontro de documentos, anotações, registros, mídias, aparelhos eletrônicos e demais dispositivos de armazenamento. Então, assim, ó, qualquer coisa que possa obter algum tipo de informação
tem que ser apreendida. Não quer dizer que ele vai ser preso. Eu até acho, aqui é uma questão de opinião, não acho que ele vai ser preso. É uma medida cautelar que o procurador-geral está enviando, porque, de um lado, eles acreditam, Bolsonaro e sua família estão tramando contra o Brasil, e eu não sei qual que é a sua opinião. É só você abrir o Instagram, os vídeos do filho do ex-presidente nos Estados Unidos, que parece sim que estão tramando contra o Brasil. Derivado disso, inclusive, saiu o pedido cautelar também, só que de prisão do Bolsonaro. E o pastor Silas Malafaia, como ele mesmo diz, e depois ele vai até se gabar disso, que já faz mais de 5 anos que ele faz vídeo falando sobre o ministro, que ele já tem mais de 40 vídeos falando sobre o ministro. Aí eu te pergunto, primeiro, tá muito claro que não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com crença de fé, nem com fechamento de igreja, nem nada disso. Pode ver que outros pastores que têm igreja muito maiores do que a dele, 10, 15, 20 vezes maiores que a dele, não se aprofunda como ele tem se aprofundado nesses últimos anos em política. Ele sempre esteve ao lado de grandes lideranças, de futuros presidentes, de candidatos à presidência, só que de uns anos para cá realmente ele mergulhou dentro disso. Vê se o Samuel Ferreira faz isso. Vê se até o Macedão faz isso. Vê se o Valdomiro faz isso. Eles estão sempre ali, sempre em volta dos presidentes e tal. A gente sabe como é que funciona o jogo, mas ninguém entra nessa loucura não. Mas o Silas foi a fundo. Isso é uma vergonha! Isso é uma vergonha! Povo brasileiro! 7 de setembro vamos dar a resposta a ele! Posso ser bem sincero com você? Eu já fui em manifestações. Inclusive já fui em manifestação quando minha esposa estava grávida. Na época ainda tem um monte de pessoas dessas que eu tenho certeza que vão fazer algum tipo de comentário aqui nesse vídeo. Tava cuidando da sua vida. Eu com minha esposa com a gravidez de risco. Eu fui com ela em manifestação, na Avenida Paulista, inclusive. Isso há quase 10 anos atrás. Teve gente que acordou pra política agora. Lá na época, Dilma e Aécio, eu já estava na rua. Então, antes de você vir falar alguma coisinha aqui, calma, para não passar vergonha. Calma para não passar vergonha. E uma outra coisinha rapidinho. Minha formação é de gestão pública. Eu já tive que sair pelas portas do fundo, acompanhado por diretor e secretaria para não apanhar dentro da faculdade. Então, calma, antes de você já vir com aquele negócio, ai, você é isso, então você é de esquerda, eu já ouvi isso várias vezes, você é de esquerda. Aí quando você conversa com a pessoa 2, 3 minutos, a pessoa nem sabe te explicar o que é direita e o que é esquerda. E aí quando eu pergunto para essa pessoa, onde você estava há 10 anos atrás? Aí a pessoa passa vergonha. Então, eu já tô te livrando de não passar vergonha, por favor, bora lá. Então, se eu posso lhe dar um conselho, não vá na manifestação. Eu sei que com isso eu perco seguidor ao invés de ganhar. Mas eu não tô aqui pra ser um personagem, sabe por quê? Porque quando eu conheço pessoas, amigos, pessoas que desfez de amizade porque achava que realmente estava vivendo ali o fim do mundo, que na eleição Lula e Bolsonaro, se o Lula ganhasse no outro dia, tá todo mundo comendo cachorro na rua e tal. A gente já tá indo pra próxima eleição. Teve pessoas que se deixou de falar, parentes que não fizeram a ceia de Natal junto porque um votou no Lula e o outro votou em Bolsonaro. Sério que você acha que vale mesmo você ficar brigando com um amigo seu da igreja, um pastor, um líder, um amigo de longa data, um companheiro de escola, por causa de político? Porque quando a gente vê, é um baita de um faroeste que está acontecendo nesse Brasil, cada um querendo ver o seu lado, cada arbitrariedade. E aí você vai querer entrar no meio desse bang-bang porque eles mandam você ir pra lá. Por exemplo, enquanto o pessoal tava lá, indo pra porta de quartel, tomando chuva, usando banheiro químico, olha essas imagens dele em resort. Ele lá no resort, de luxo ainda. De luxo. Enquanto o povo tomando chuva, tomando vendaval, eu não me lembro de ter visto nenhum vídeo do Silas nas manifestações em frente de quartel. Não tô nem falando do 8 de janeiro, que o 8 de janeiro foi o ápice da questão. Mas para chegar ao 8 de janeiro, quantas vezes a gente ouviu tic-tac, mais 72 horas, não, calma aí, e isso, e gente ia lá, e fazia oração, e que não sei o que, não sei o que lá. E ainda, olha o que ele falou. Ó, quando questionaram, ele disse, o pastor disse que nunca pediu para as pessoas irem até os quartéis se manifestar e pedir intervenção federal. Não sou hipócrita. Todas as manifestações que eu falei para o povo participar, eu estava lá. Poxa, gente, isso é um atentado contra a inteligência das pessoas. Mas enfim, se você quiser ir lá, depois você só não vai fazer uma coisa. Só não vai depois reclamar.
Ele vive falando do Clezão, foi o ministro que matou o Clezão. O Clezão, inclusive, era da igreja dele. Então, um recado para você que é da igreja dele. Essa semana eu já soltei vídeo falando para quem era da igreja dele. Vou mandar um outro recado. Ele também incentivou as pessoas a mandar pix pro Bolsonaro. O Bolsonaro levantou 17 milhões. Quanto desses 17 milhões ajudou a família do Clezão? O próprio pastor mesmo. A Adveca até hoje ajuda a família do Clezão? Mas o quê? Ele foi ali incentivado por líderes religiosos, de que o Bolsonaro era o enviado de Deus, e de que Deus não erra. Então é claro que, como o Bolsonaro foi escolhido por Deus, o Bolsonaro ia ganhar. Se o Bolsonaro não ganhou, é porque era uma trama satânica, ou as altas oligarquias do mundo, né? E o povo tem que se manifestar. Enquanto o povo estava indo para lá, ele estava indo no resort. Essa outra imagem, ele não lá pegar o pratinho com a refeição dele. Então, gente, calma lá. Principalmente você que é da luz, você que diz que é de Cristo, que lê a Bíblia, não vá pro efeito manada, não. Porque entre Jesus e Barrabás, você viu o que o povo acabou escolhendo. Então, se você quiser ir, vá. Mas se for preso, depois não vai chorar. Igual tem um monte chorando por aí, que tá nos Estados Unidos, que tá na Argentina, que não consegue contato com ninguém, que ninguém tá ajudando, e que estão passando fome, estão precisando de ajuda. Enquanto isso, eles estão tentando resolver a vida deles. Por favor, eu quero que esse vídeo desperte uma única pessoa. Se eu conseguir isso, vai valer todos os haters que eu vou ter aqui nos comentários. Bolsonaro, Eduardo, indicou amigo, eu converso com amigos. Eu tenho conversa de amigo e conversas particulares não interessa a ninguém. O que já foi revelado, fora aquilo que a gente ainda nem sabe. Por isso que eu falo pra você, por favor, nunca saia em defesa das pessoas. Você não conhece, você não convive com as pessoas. Como é que eu posso fazer uma defesa de uma pessoa que estava conversando com alguém no WhatsApp se eu não receber essas conversas? Você que vai vir aqui fazer a defesa, você teve acesso a todos os áudios? Porque isso são áudios que vazaram. Eu te pergunto, você tem só o que vazou, a gente já viu o que é. Não era só uma conversa de, amigo, você vai estar onde esse final de semana? Eu vou pra praia. Não, eu vou pra um sítio. Não era isso. Não era isso. Então, você que diz que é de Deus, você que diz que é da luz, não coloca a mão num negócio desse. Você vai se garantir pelos outros. Rapaz, eu acho que eu desconfio até da minha sombra. Vai você acreditar em alguém que a pessoa nunca nem te viu. E te digo mais, eu sou uma pessoa que lá nessa época, lá atrás, na época do Aécio ainda, eu tive twitters meu que foi curtido pelo pastor Silas Malafaia. Então antes de você vir aqui, calma lá, abaixa um pouco a bola. Já vem que esse negócio, então você é de esquerda, você é socialista, comunista. Tem gente que não sabe nem fazer a distinção do que é socialismo e comunismo, mas vai falar isso pra mim. Eu tenho sim, entreguei para um pastor americano, pedi para entregar, eu não falo inglês, um vídeo dublado em inglês, entrega ao presidente americano para ver a covardia. O que está acontecendo no Brasil, o principal responsável chama-se Alexandre de Moraes. As retaliações contra o Brasil é a ação dele, que já foi denunciada em carta do presidente americano, de quê? Tentar impedir com censura redes e plataformas americanas, censurar pessoas. Gente, Alexandre de Moraes preside um inquérito imoral e ilegal, o inquérito das fake news. E por que é imoral e ilegal? Porque não tem a participação do Ministério Público. Artigo 129 da Constituição. Pessoal, e outra coisa, não acredita em mim não, tá? Você vai digitar aí, decisões monocrática Bolsonaro. Quando caiu na mão dele, e ele podia acabar com essas coisas, de um juiz ir lá e acabar decidindo por algo, quando caiu na mão dele, o que ele fez? Não, eu nem tô falando o que aconteceu, tá? Para depois você não falar que eu tô mentindo. Vá você e procure você. Decisão monocrática Bolsonaro. Vê o que ele fez quando caiu na mão dele. E ele tinha a bendita da caneta, né? Era ele que falava que ele tinha a Bic na mão, que a caneta dele funcionava. Eu poderia falar que falhou a caneta, mas eu vou deixar você procurar. Então, por isso que eu falo pra vocês, não entra no meio de bang-bang, de briga de faroeste, que é um do lado, outro do outro, fica você lá no meio, que é você que samba nessa. O artigo 102 da Constituição diz que papel do STF, zelar pela Constituição. Ou vocês acham que porque ele é um ministro do STF, ele pode calar alguém, ou mandar prender alguém porque ele acha e porque ele quer? Gente, artigo 220, parágrafo 2º, vedada a censura. Artigo 5º, inciso 4, a liberdade de expressão. Nenhum ministro pode estar acima da Constituição.
Por isso eu vou dizer aqui em alto e bom som, Alexandre de Moraes tem que tomar um impeachment, ser julgado e preso! Algo que poderia colaborar para ter um impeachment era a CPI dos ministros, que ia poder se investigar, não as decisões dele, mas ia poder se investigar, pedir quebra de sigilo e tal. Faltou um voto. E eu vou repetir para você. Eu não vou falar de quem é o voto que faltou. Eu acho que é alguém da família. Só faltava um voto. E essa pessoa votou contra. Então vocês estão entendendo o que eu estou te falando? Esse faroeste? Então, mas o ministro, tem coisa que o ministro faz que está errado também, Nick. Concordo com você. Mas do outro lado, pessoas votaram para que pessoas estivessem lá para representar, e quando era na hora da pessoa apertar o botão certo, dizia que apertou o botão errado, dizia que não, mas veja bem, a quem interessa. Quando caiu a decisão monocrática lá para a sanção presidencial, parece que falhou a caneta. Aí agora as pessoas vêm reclamar. Você fala, mas quando você estava lá, era veja bem, não, mas calma aí, tem um xadrez, tem um não sei o quê. Aí agora que acontece tudo isso, como consequência, aí agora quer esbravejar? Então, eu vou repetir, se uma pessoa despertar, cumpri meu papel com esse vídeo. Orientado em quê? Quem sou eu para orientar Eduardo Bolsonaro? Conversa com ele. Que conversa é essa? Tá vazando? Estão vazando? Quer dizer que a polícia, a Gestapo de Alexandre de Moraes de Brasília, vaza as coisas antes de eu saber? Vazaram na quinta-feira e eu não soube agora. Que país é esse que vaza conversas minhas particulares, como se eu instruísse Eduardo, olha, faz assim ou faz assado? Quem sou eu? A posição de Eduardo é dele. Eu apenas comento, de vez em quando eu meto o código. Tá errado. Não é assim que se fala. É só pegar, eu não tenho que esconder nada. Tá errado. Não procede assim. Não é. É meu amigo, eu falo com ele várias vezes. Eu falo com ele há anos. Que conversa é essa? Que país é esse? Que democracia é essa? Isso é uma vergonha que estamos assistindo no Brasil. Eu sou um líder religioso. Eu não sou um bandido nem um moleque. Agora eu sei qual é a história. É um líder religioso, mas que de religião aqui não tem nada, tá? Porque aqui não está se debatendo questões da igreja, isso e aquilo. Aqui é uma outra questão que está se debatendo aqui. E repito, se você entrar no meio desse tiroteio, desse bang-bang, desse faroeste, é você que vai se lascar. São mais de 50 vídeos denunciando os crimes de Alexandre de Moraes. Todas as manifestações, eu cito a Constituição que ele rasga. Aqui, para vocês, eu dou artigo 5º, inciso 4, inciso 55, artigo 220, parágrafo 2º, artigo 53, artigo 102, artigo 129. Eu que sou criminoso. Isso é uma vergonha. O Brasil está caminhando para a venezuelização. É uma vergonha. Isso é uma vergonha. Que país é esse? Que democracia. Uma coisa é fato, no grito já deu pra ver que não ganha nada, tá? Então você pode gritar, você pode esbravejar, não quer dizer nada. Vocês acham que realmente se aqui fosse uma Venezuela, ele ia poder falar isso que ele tá falando do ministro? Ele ia poder durante 5 anos tá fazendo manifestação, tá fazendo vídeo falando sobre o ministro, parando a Avenida Paulista, Avenida Atlântica, parando tudo quanto é avenida por aí no Brasil afora, para fazer manifestação contra o ministro. Você acha que... Você já viu isso em Cuba, Nicarágua, Venezuela, lá na China? Você já viu isso lá na Rússia? Você já viu alguém que se diz estar sendo perseguido e que no país existe uma ditadura fazendo isso que ele faz? Vídeos e manifestações. Você já viu isso? E essa pessoa não ser presa? Então calma aí, pessoal. Então vamos colocar a bola no chão. Como eu falei pra vocês, esse é um vídeo que eu tenho certeza que eu vou perder um monte de inscrito. Mas por quê? Porque as pessoas... tá ali como torcida organizada, com os pompom na mão, eu quero que esse ganhe, eu quero que esse vença. Pessoal, tem erro de todos os lados aí. Tem erro de todos os lados. E eu tenho certeza que aqui nos comentários, porque eu tenho uma das melhores audiências, e a audiência mais qualificada que tem aqui, principalmente desses comentários do mundo gospel. E eu quero saber a sua opinião. O que você acha? Você acha que o Silas cavou tudo isso?
Você acha que ele realmente estava procurando por isso? Ou não, ele só estava exercendo o direito dele e aí estão indo para cima dele? Eu quero saber a sua opinião. Mas lembrando, pode ver que aqui não se discutiu o evangelho, não se falou qual era o direcionamento de Jesus, não se falou que a igreja estava sendo perseguida porque num culto ele falou alguma coisa. Não. Não tinha nada a ver com isso. Então, não vem aqui falar que isso é perseguição religiosa. Porque todos os outros pastores que estavam pregando Jesus nas suas igrejas, nos seus eventos, nas suas coisas, não está tendo problema nenhum. Mas quem quer ter atuação política na sociedade vai estar aberto a passar esse tipo de situação. Beleza, pessoal? Deus abençoe você, abençoe sua família. Vamos que vamos. Fui!